Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai aprender a solucionar um problema de adição utilizando uma calculadora. Então vamos para uma situação real aqui. Então essas são algumas notícias que eu peguei da internet. Então vamos lá. Construção movimenta 133 bilhões no trimestre. Lembrando que trimestre significa 3 meses. Outra. O setor da construção civil criou 17.270 novos empregos em junho de 2020. E a última. A média salarial de um pedreiro em países escandinavos, assim como na Suíça, na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos, equivale a R$ 25.000. No Brasil, essa média salarial varia de R$ 1.532 a R$ 4.238. Então essas são algumas notícias que eu peguei na internet para a gente começar a falar o nosso assunto aqui. A gente está falando sobre construção civil. Vamos ver um exemplo então. Imagina o seguinte, a gente vai construir uma casa e aqui está o exemplo da nossa casa. Então a gente consegue ver que para construir uma casa, e a gente sabe disso, a gente precisa de vários itens e várias pessoas trabalhando, né? Precisa dos tijolos, precisa de alguém que vai pintar a casa, alguém que vai fazer o telhado e por aí vai. Então, na construção de uma casa, para você planejar a construção de uma casa, é interessante você ter os valores que você vai usar. Então, para isso, a gente faz uma tabela parecida com essa aqui. Então, essa é uma tabela exemplo, falando assim, de cada etapa que tem na construção de uma casa e um valor aqui só para exemplificar. Então, por exemplo, projetos e aprovações, 5.122 é o custo. Fundações, 2.983. Então, aqui fala a etapa e desse lado direito da tabela fala o custo dessa etapa. Então, o que a gente quer saber então? Quanto será gasto com as instalações hidráulica e elétrica dessa casa? Essa é a nossa pergunta. Para responder isso, a gente vai ter que achar o valor da instalação hidráulica na tabela, o valor da instalação elétrica e a gente vai somar os dois. Só que agora a gente vai fazer isso usando uma calculadora. Então vamos lá. Bom, eu vou usar uma calculadora aqui do computador mesmo. Você pode usar uma calculadora do celular, por exemplo, ou uma calculadora que você tem em mãos aí. Então vamos procurar primeiro a instalação hidráulica. A gente vem aqui, 6.823. Então eu vou digitar na minha calculadora aqui, 6.823. Eu já vou digitar o sinal de mais, que é esse aqui, mais. Agora eu procuro o quê? Instalação elétrica. Vamos lá na tabela de novo. Instalação elétrica, 5.482. 5.482. Digitei o último valor, aperto o sinal de igual. Fácil, né? Então, para fazer a instalação hidráulica, que são os canos da casa, e a instalação elétrica, que é a parte de fiação, a gente vai gastar R$ 12.305. Observa aqui que para fazer a conta, eu não coloquei o vírgula 00. A gente não precisa fazer isso, porque eu já sei que esse daqui é um valor em reais e todos aqui, os centavos, é tudo zero. Então, por isso que eu não coloquei. Então, final da resposta, R$ 12.305 vai ser o gasto para fazer a instalação hidráulica e elétrica. Tudo bem? Então, agora é sua vez. Vamos fazer uma atividade, só que agora você faz. E qual que é a pergunta? Quanto será gasto com a alvenaria e a cobertura dessa casa? Agora pausa o vídeo, faz essa conta na calculadora e depois confere se você acertou. Então vamos lá. Vamos ver quanto que dá esse resultado então. Eu cliquei no C aqui, porque ele apaga o valor da calculadora, virou zero de novo. Então o que ele quer saber? Alvenaria, vamos pesquisar alvenaria aqui. 1982, então eu vou na calculadora, 1982. Cliquei aqui, sinal de mais. O que mais que ele quer? Cobertura. Achei a cobertura. 3.574. Então, 3.574. Sinal de igual. Qual é o valor? R$ 5.556.
Então a resposta aqui, quanto será gasto com a alvenaria e a cobertura dessa casa? Será gasto R$ 5.556. Fácil, né? Então essas duas atividades que a gente fez mostra como utilizar a calculadora. Hoje em dia a gente sempre tem uma calculadora perto da gente, seja no celular, uma calculadora física ou no computador. E facilita muitas contas, né? Imagina fazer esse tanto de conta aqui com esses números, fazer a continha no papel, demoraria um pouco. Então a gente usa a calculadora para facilitar bem e agilizar nossas contas. Então vamos lá. Falando sobre contextos, onde mais a gente pode usar uma calculadora, cálculos com a calculadora? A gente pode falar que nas profissões ligadas à construção civil, seja engenheiro, pedreiro, carpinteiro, qualquer uma dessas profissões, você pode usar a calculadora. Outro exemplo seria as profissões como caixas de comércio em geral. Por exemplo, quem trabalha numa loja, quem trabalha no supermercado. Mesmo em lugares que não tem exatamente uma simples calculadora, mas a pessoa tem a máquina registradora, o caixa registrador lá que ele tem que digitar. Mesma forma funciona num banco, por exemplo. E a gente pode falar diversas profissões que utilizam a calculadora. A calculadora é muito utilizada hoje em dia e por isso a gente tem que saber como utilizar. Então esse foi o vídeo de hoje, mostrando como utilizar a operação de soma na calculadora. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí embaixo que a gente tenta resolver para você. Espero vocês no próximo vídeo e até mais!